Paz do Senhor Jesus, amém? Continuando, Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos começar a partir do versículo 22, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Jesus falou para os discípulos assim, mandou os discípulos entrassem no barco e fosse para o outro lado do mar. Outro lado, né? Para o outro lado, enquanto ele estava despedindo a multidão ali. Ele tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e peixes. Tinha alimentado aquela multidão. Nós tinha acabado de ver sobre João Batista, a morte de João Batista, né? João Batista pregou contra o adultério do rei. E então ele falou para os discípulos, vá para o outro lado do mar, para o outro lado, enquanto eu vou aqui despedir a multidão. Depois dele despedir a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus, ele sempre vivia em oração. Se você ler o livro de Marcos, ele acordava de madrugada já orando, buscando ao Senhor. Se Jesus, que é o Filho de Deus, orava, quem somos nós para não orar, né? E ele foi para o monte orar, um lugar à parte. Eu não sou contra, irmãos, ir para o monte orar. Eu fui muito para o monte, se puder eu vou de novo. Não é porque lá tem um lugar especial, lá Deus ouve, não. Porque é um lugar à parte, longe da cidade. Você pode orar, você pode falar um pouco mais alto. E você vai estar mais sozinho ali, né? E ele subiu ao monte para orar à parte. E já chegada a tarde, estava ele só ali. Ele ficou sozinho ali. Os discípulos já estavam praticamente do outro lado. A Bíblia fala no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava do outro lado do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário ali. Então, irmãos, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por cima do mar. O barco já estava do outro lado, não tinha como eles voltar, o vento era contrário. Jesus saiu, irmãos, andando sobre as águas, irmãos. Você imagina que coisa forte isso aí, sobrenatural? Jesus saiu andando sobre as águas, sobre o mar. Ninguém conseguiu fazer isso, irmãos. Para mostrar que ali é o poder de Deus ali. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram. Os discípulos, quando viram ele andando sobre o mar, o vento contrário, a situação ali, assustaram, dizendo, é um fantasma. Os discípulos se assustaram e gritaram, é um fantasma, gritaram de medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, ele fala para nós, irmãos, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, das perseguições, das tribulações, ele fala para nós, tende bom ânimo, não tema, sou eu. Não podemos temer, irmãos, as dificuldades, a falta de emprego, os divórcios, as lutas, provações. Temos que temer ao Senhor, não podemos ter medo diante dessas circunstâncias. Ele falou para os discípulos. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, mande ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, e me mande ir sobre as águas, eu quero ir ao encontro do Senhor andando sobre as águas. Jesus falou assim, vem. Só falou isso, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter por Jesus. Pedro começou a andar sobre as águas.
Ele começou a acreditar, ele creu na palavra de Deus ali. Quando Jesus falou, vem, e ele foi. A mesma coisa nós, irmão, quando Deus fala para nós, faça isso, faça aquilo, vem, me segue, temos que ser obedientes. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas aí, depois, no percurso ali, ele andando sobre as águas, vendo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Pedro, quando ele começou a andar um certo período ali nas águas, ele começou a ter medo, ele começou a olhar para o vento forte, ele começou a olhar para as circunstâncias ali. Ele estava indo de encontro a Jesus. Nós temos que ir em encontro ao Jesus, olhar para Cristo, não olhar para o lado, para a direita, para a esquerda. Foi o que Deus falou para Josué, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E Pedro, mas sentindo o vento forte, teve medo. Deus, meu irmão, não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Ah, não, eu tenho medo de pregar a palavra. Ah, não, eu tenho medo de anunciar a tua palavra. Ah, Senhor, eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de pregar, de evangelizar. Porque estamos olhando as dificuldades. Ah, eles vão me matar. Eles vão me perseguir, vão me processar. Não importa, irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Pedro começou a olhar para os lados, começou a olhar o vento e teve medo e começou a ir para o fundo. Quando deixamos de olhar para Cristo, irmãos, quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, começamos a ir afundando. Como fala, é ladeira abaixo. Quando deixamos de olhar para Cristo, quando duvidamos de que Deus pode fazer, não pode, começamos a afundar. Pedro começou a afundar, estava indo bem. Quantos não começaram assim, indo bem, olhando para Cristo, obedecendo a palavra, mas as circunstâncias, as dificuldades, a falta de dinheiro, a falta de ajuda, a falta de oração, a falta de jejum, a falta de leitura bíblica, fizeram essas pessoas começar a afundar. Ministérios começaram a afundar, descer para o fundo. Aí procuraram meios. Ah, não, eu estou passando fome, estou passando dificuldade, eu vou roubar, vou enganar. Ah, meu ministério não tem dinheiro, não está conseguindo fazer isso, eu vou fazer uma campanha, vou extorquir o povo, inventar uma campanha. Quantos não começaram fiel na palavra? Quantos não começaram fiéis na palavra? E hoje estão indo para o fundo. Mas Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro, quando começou, viu que estava afundando. Ele gritou, salva-me, Senhor. Muitos estão afundando no pecado, na iniquidade, mas não querem clamar por Jesus. Não querem voltar para Cristo. Resultado, vão afundar, até chegar ao inferno. Até chegar ao inferno. Logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidaste? Jesus falou para ele, pegou ele pela mão ali, no mar ali, irmãos. Segurou e disse, homem de pequena fé. Jesus estava em cima das águas e Pedro afundando. Ele gritou, salva-me, e disse, homem de pequena fé, por que duvidar? O único, irmãos, o único que vai estar conosco, o único que vai nos salvar é Jesus Cristo. O único que vai nos tirar do fundo do poço é Jesus Cristo. O único que é capaz de libertar das drogas, da bebida, do adultério, do homossexualismo, da mentira, tirar nós do fundo do poço é Jesus. E Jesus falou para ele, por que você duvidou? Você está com pequena fé, você duvidou. Está colocando dúvida. Nós temos que orar, irmão, para Deus nos dar fé, irmão.
Esses dias eu estava orando, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé para mim não me desviar da Tua palavra, para mim ser fiel ao Senhor, aumenta. Temos que orar para Deus nos dar fé, porque no final dos tempos, irmão, não vai ter fé na terra mais, não vai existir mais fé na terra, só incredulidade, só incredulidade. Não podemos duvidar, irmãos, da palavra de Deus. Não podemos ter uma sombra de dúvida da palavra de Deus. Não podemos ter nada de dúvida. Temos que crer 100% em Cristo. 100% que Ele vai fazer, que Ele pode mudar a situação. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram o que estava no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eles subiram para o barco e o vento acalmou. Aquele vento ao contrário. Quando estamos andando, irmãos, corretamente diante da palavra de Deus, irmãos, temos que ter a noção que vamos ter ventos contrários. Ah, não, Jesus, aceitei Jesus, criei em Cristo, agora é só vitória. Mentira, irmãos, mentira. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais estar na presença de Deus, os ventos contrários vão surgir, as dificuldades vão surgir. Vai surgir. Então, esse negócio de, eu não sei que evangelho, que esses evangélicos creem que é só vitória, eu não vejo isso. A partir do momento que eu realmente abracei a fé em Cristo Jesus, a partir do momento que eu comecei a obedecer a palavra de Deus, só foi dificuldade, só foi lutas, ventos contrários. Então eles subiram para o barco e os que estavam no barco adoraram, dizendo: És o verdadeiro Filho de Deus. E tendo passado por outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos. Rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos que tocavam ficavam sãos. E chegaram à terra de Genezaré. Quando chegou ali os homens daquele lugar, né, daquelas terras em redor, trouxeram todos que estavam enfermos. Todos os doentes, endemoniados. E a Bíblia fala que eles rogavam, ao menos que eles pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos que tocavam ficavam curados. Você vê que o vento contrário surgiu ali naquela situação para impedir de Cristo chegar naquele lugar. De libertar aquelas almas, curar aquelas almas, expulsar os demônios, curar os enfermos. Quando começamos a fazer a obra verdadeiramente, a obra que Deus manda, os ventos vão ser contrários. Por que esses ministérios grandes aí, essas mega igrejas não tem luta, não tem dificuldade? Porque eles não estão fazendo o que é certo diante da palavra. Não estão obedecendo o que está na palavra. Estão obedecendo os seus próprios prazeres. Porque verdadeiramente o verdadeiro ministério vai ter lutas e dificuldades. E a maioria dessas igrejas estão sofrendo perseguição não é porque estão fazendo certo. Estão sofrendo perseguição porque estão fazendo coisa errada. Envolvidos com lavagem de dinheiro, envolvidos com política, apoiando partido, direita e esquerda, que é tudo porcaria. Tudo está na mão do diabo. Estão sofrendo perseguições, lutas, porque procuraram essas situações. Mas quando nós obedecemos a palavra, andamos de acordo com a palavra, as lutas vão vir porque estamos fazendo o que é certo. Amém? Então, irmãos, não importa se o vento está ao contrário. Não importa. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Continuando firme nas meditações. É difícil, mas Deus vai dar vitória até o final. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.